Fala, fiel torcida! Chegou ao fim a sequência de 10 vitórias consecutivas do Corinthians após a derrota no Clássico Majestoso para o São Paulo. Você confere agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de São Paulo 3, Corinthians 1. Antes de fazer a análise do jogo, você já sabe, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, siga a Rádio Coringão, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias, tudo que acontece no Esporte Clube Corinthians. Bom, a gente precisa ter muita coerência no momento de fazer uma análise após uma derrota. Não é bom perder. Depois de 10 vitórias consecutivas, né, a gente sabia que chegaria esse momento que o Corinthians perderia, mas esperávamos que não fosse num jogo tão grande como o Majestoso. É sempre ruim perder um clássico que significou a quebra dessa marca, pior ainda, mas a gente tem que tomar cuidado para não colocar todo um trabalho em xeque, para não achar que tudo tá perdido, para não começar a apontar, né, os grandes responsáveis e achar que essa derrota vai comprometer todo uma temporada, porque afinal de contas a gente tá falando do quarto jogo do Campeonato Paulista. Vamos lá. Corinthians tava vindo numa sequência boa, ainda não tinha feito nenhuma apresentação de gala aí no Campeonato Paulista. Eu, né, até comentei no jogo contra o Água Santa que esperava que essa apresentação fosse diante do São Paulo. Não foi o que aconteceu, mas também o Corinthians não fez um jogo ruim. Então a gente precisa fazer análises por partes para entender, né, como é que o São Paulo construiu essa vitória de 3-1. O Corinthians foi a campo com um time que é tido como o time titular, né, a força máxima, com exceção das ausências de Bidon, que está na seleção brasileira sub-20, e o Garro, que está se recuperando de uma contusão. O Corinthians foi a campo com Hugo no gol, Mateuzinho do lado direito, a dupla de zaga André Ramalho e Kaká, do lado esquerdo Matheus Bidu. Aí aquela trinca de volantes, Ranieri, Alex Santana e o Carrilho, à frente o Coronado e lá no comando de ataque o Memphis e o Yuri. O jogo começou bem atrasado, né, por conta da chuva, então o jogo começou com 1 hora de atraso, o gramado ainda segurando um pouco a bola, mas eu esperava que fosse pior do que foi esse começo de jogo por conta do gramado, mas até que conseguiu ter jogo ali no primeiro tempo e como se esperava, né, o São Paulo, o time da casa, tomar as ações, tomar a frente, tentar exercer uma pressão aproveitando ali a força da torcida, e nos primeiros minutos ele até conseguiu ficar mais com a bola. O Corinthians demorou um pouco para entrar no jogo, mas o São Paulo também não estava levando perigo. Aliás, o jogo inteiro a gente não consegue lembrar de uma defesa espetacular do Hugo, ao contrário do que aconteceu com o Rafael, que se a gente tirar a atuação do Lucas, né, que o Lucas, não sei o que acontece toda vez que ele joga contra o Corinthians. Primeiro, o Corinthians dá muito espaço para ele, precisa corrigir isso, porque ele sempre cresce muito em jogos majestosos e ele sempre acaba, desde que ele voltou, acaba sendo ali a peça fundamental para o São Paulo. Mas tirando a atuação do Lucas, o Rafael foi o grande nome do jogo. Se o Rafael também foi o nome do jogo, significa que o Corinthians teve chances claríssimas e o Rafael salvou. Então ali no primeiro tempo, o Corinthians, quando conseguiu entrar no jogo, quando conseguiu ficar mais com a bola, quando conseguiu triangular mais, quando os jogadores se aproximaram, o Corinthians conseguia levar perigo ao gol do Rafael. O Corinthians teve chances numa batida de falta do Memphis. O Rafael tinha muita gente na frente dele, ele conseguiu chegar na bola, fazer a defesa, mandar para escanteio. Logo depois, no lance seguinte, o Rafael faz um milagre numa defesa ali, numa cabeçada do Kaká. E o Yuri não consegue ali finalizar, e acho até que se tivesse passado a bola do Yuri, o Memphis teria mais condições ali de finalizar. O Corinthians assustou o São Paulo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo em que, num dado momento, o São Paulo tinha mais as ações da bola, mas teve um momento também que o Corinthians teve à frente, teve mais ações, e de chances claras de gol no primeiro tempo, as chances criadas foram do Corinthians, e aí foi pro intervalo ainda no placar de 0-0, e com mais esperança, porque o Corinthians estava fazendo um bom jogo até então. Quando o Corinthians volta do intervalo, ele volta sem o Alex Santana, que tinha tomado um cartão amarelo no primeiro lance do primeiro tempo, ali numa jogada com o Lucas, que até
a arbitragem, o comentarista de arbitragem na transmissão da televisão falou que achou exagerado, ok, dar a falta, mas não precisava do cartão. E a gente sabe que um cartão amarelo para um volante compromete e deixa ali um perigo, né? Principalmente na situação que o gramado tava. Então, era natural que o Ramon Dias tirasse o Alex Santana por conta desse risco de tomar um segundo amarelo e o Corinthians ficar com um jogador a menos. Então, volta do intervalo com o José Martínez no lugar do Alex Santana, e aí o Corinthians já perde um pouco na qualidade de passe, porque apesar do José Martínez ser brigador, marcador e ele ter feito o gol, ele tem muito problema na troca de passe ali, ele erra muito passe e logo na primeira jogada dele ele já errou o passe. Aí vem pro segundo tempo, com essa alteração que todo mundo considerava ok, né, deveria acontecer por conta desse cartão amarelo do Santana, e o Corinthians já toma um gol com 3 minutos de jogo. Os times nem tinham ainda, né, voltado, não tinha dado tempo ainda de acontecer coisas grandiosas, da gente entender qual seria a postura de cada time. Numa bola aérea alçada, uma boa cobrança de escanteio do Oscar, o Lucas tem o mérito de ter tido a impulsão que ele teve, né? Ele subiu muito alto, mas foi facilitado porque quando ele correu para tomar um impulso, o Mateuzinho largou a marcação, e aí quando o Kaká chegou para tentar dificultar, já era tarde, o Lucas conseguiu cabecear ali praticamente sozinho e abriu o placar muito cedo. Abrir o placar muito cedo, a oportunidade clara, né, que o São Paulo teve, ele converteu. Ele fez o gol, o que não aconteceu com o Corinthians, porque o Corinthians teve chances no primeiro tempo claríssimas e não conseguiu abrir o placar. Ali o Rafael conseguiu salvar. O São Paulo, com 3 minutos do segundo tempo, abre o placar, e aí nem dá tempo do Corinthians se reorganizar, porque 7 minutos depois o São Paulo chega ao gol mais uma vez numa falha do Corinthians, porque o Matheus Bidu foi querer atravessar a bola ali na entrada da área, ele deu um chutaço que pegou no Carrilho, o Carrilho não conseguiu dominar, o Luciano se aproveitou, e aí o São Paulo chega assim, livre de marcação ali, pro Oscar mandar a bola pro fundo da rede, bater de dentro da área sozinho, 2-0 com 10 minutos de jogo. Então, o que já seria difícil pro Corinthians, né, 1-0, com 2-0 ficaria mais difícil ainda. Aí, o Ramon Dias faz mais uma alteração, logo depois do gol, o gol saiu com 10 minutos, com 14 minutos o Ramon Dias já fez uma alteração, tirou o Ranieri para a entrada do Romero. Particularmente, eu não gostei das alterações do Ramon Dias, com exceção dessa do Alex Santana, da saída do Alex Santana para a entrada do Martínez, porque fazia parte. Mas ele tirar o Ranieri, eu não sei ainda se tinha alguma questão física, mas para mim não fez o menor sentido, porque ele cometeu de novo o mesmo erro de querer povoar ali o ataque, colocar mais um atacante, e ele fragiliza a marcação do Corinthians, que já não estava aquelas coisas. E aí o Romero até entra com mais mobilidade e tudo, mas eu teria tirado o Memphis. Nossa, mas o Memphis é o cara do Corinthians. É um dos, mas não estava bem no jogo. No primeiro tempo, apesar do Corinthians ter feito um primeiro tempo, o Memphis estava apagado. E até ali o Corinthians tomou 2 gols muito rápido e o Memphis estava meio que... Não sei se ele não entendeu, né, a dimensão do clássico contra o São Paulo, não sei o que aconteceu, mas ele não tava bem no jogo. Então eu tiraria ele, mas o Ramon Dias preferiu deixá-lo. Tira o Ranieri, já achei uma mexida ruim. Com 17 minutos, o Corinthians consegue diminuir o placar. Ali, após uma cobrança de escanteio, o Lucas, acha até que inclusive afastou a bola aérea ali, tirou o perigo da área do São Paulo, mas o José Martínez pegou o rebote na entrada da área, a bola quicou, ele deu uma batida espetacular, acho que ele nunca fez um gol desse na carreira, e fez um golaço, colocou o Corinthians de volta no jogo. Só que, 1 minuto depois, o Lucas fez o que quis na defesa do Corinthians, entrou driblando todo mundo e fez o 3º gol de São Paulo. 1 minuto depois, ali numa falha total de marcação, porque quando ele pega a bola, ele passa pelo José Martínez, o José Martínez poderia fazer falta. Falta faz parte do jogo, ok, poderia tomar um amarelo ali. Ele tinha que ter parado o Lucas, e ele não parou. Depois o Lucas conseguiu ali passar pela zaga do Corinthians e fazer o 3-1, que deixou a situação do Corinthians muito difícil. Então, eu quero que a gente pense
que o Corinthians fez um bom jogo, que a gente olhe para esse bom jogo que o Corinthians fez no primeiro tempo e considere também esse problema do Corinthians ter tomado gol muito rápido. E aí são problemas que o Corinthians já vem apresentando, porque de 6 jogos, de 6 gols que o Corinthians tomou ao longo desse Paulistão, metade deles foram de bolas aéreas. Então o Corinthians precisa corrigir isso. Outra coisa que o Corinthians precisa corrigir é a liberdade, muitas vezes ali na entrada da área, a falta de combater, a falta de marcação, de ser firme. Na saída do jogo, o Hugo reconheceu que o Corinthians foi abaixo no segundo tempo e que principalmente no segundo tempo faltou intensidade para o Corinthians sem a bola. Então a impressão que a gente tem é que o São Paulo entrou para jogar um clássico que tinha o tamanho, reconhecendo o tamanho do jogo, a importância do jogo, entrou para competir todas as bolas e o Corinthians entrou para jogar mais um jogo. E não era. Era um jogo muito importante, claro, é o 4º jogo da temporada, não é que tudo tá perdido agora, mas faltou um pouco de postura para o Corinthians. Aí depois o São Paulo fez esse terceiro gol com 18 minutos, com essa liberdade toda que o Lucas teve. O Corinthians tentou fazer algumas coisas, teve chance ali numa cabeçada do André Ramalho, enfim, mas não conseguiu levar muito perigo e o Ramon demorou demais para colocar o Tales. O Tales tem sido o jogador mais consistente nesse começo de temporada do Corinthians. Foi o jogador que fez bons jogos em todos os jogos. Ele teve participação nos gols do Corinthians, ele fez gol, ele é um jogador que tá muito bem nesse começo de temporada. E aí o Ramon só coloca ele com 33 minutos. Aí ele tira o Carrilho, que tinha para mim sido o homem do gol, o homem do jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo parece que não voltou do vestiário, ele voltou, não sei se sentiu, fisicamente estava cansado, mas não voltou com o mesmo ímpeto, não voltou com a mesma presença. Ele foi o dono ali do meio de campo no primeiro tempo, no segundo tempo ele teve ali um pouco abaixo. Não acho que foi culpa dele aquele segundo gol, que ele acaba perdendo a bola, porque foi uma pichotada que o Bidum, não foi um passe que o Bidum deu pra ele, a bola bateu nele e ali ele não conseguiu, não teve a sorte, né, de conseguir sair dali da pressão, mas ele ficou abaixo no segundo tempo. Aí entra o Tales, mais participativo, mais móvel, e o Ramon continua deixando o Memphis, que não está fazendo nada. E eu acho assim, que é hora assim, o treinador, ele tem que também enxergar que se deixar o jogador em campo, às vezes é pior, porque acaba queimando, né, um pouco o jogador. Tudo bem que é começo de temporada, mas quando acabou o jogo, era todo esse questionamento. E o Memphis? O Memphis não viu a cor da bola, o Memphis não jogou. Então, ele não tava bem, ele precisava ter saído. E ele não saiu. Com 36 minutos, aí o Ramon tira o Coronado e coloca o Rian, que pra mim ali foi corrigir o que ele tinha feito a hora que ele tirou o Ranieri para colocar o Romero. Ele não precisava ter tirado o Ranieri, aí ele coloca o Rian para dar mais poder de marcação pro Corinthians no meio de campo e tira o Coronado, que também não fez um jogo espetacular, que não apareceu tanto como ele tinha aparecido nos outros jogos, mas enfim, eu acho que no segundo tempo o que aconteceu foi que o Corinthians tomou gols muito rápido, não conseguiu voltar pro jogo e aí meio que caiu demais de rendimento, sabe? O time sentiu, acho que foi isso, o time sentiu, é um time profissional, começo de temporada não pode, né, sentir, nesses jogos tem que ter a cabeça no lugar e entender, ok, tomamos o gol, mas vamos continuar tentando. Acho que o Corinthians sentiu um pouco esses gols no começo e acho que a saída do Ranieri e a entrada do Romero desestruturou um pouco o time. Depois, as alterações que ele fez, tudo bem, tirar o Carrilho para colocar o Tales, mas demorou demais. E depois tirar o Coronado para colocar o Rian também. Enfim, aí ele deixa o Corinthians... O Memphis, na entrevista, ele falou, né, que aí ele vem para esse lugar de tentar fazer a armação, enfim, mas o Memphis não estava bem no jogo. Então, achei que as mexidas do Ramon não foram boas, mas a responsabilidade também é do time, que não teve a postura que deveria ter dentro de campo. Mas é isso, gente. Começo de temporada, é ruim perder um clássico, mas não está tudo perdido, não tem que fazer caça às bruxas. O Corinthians tem que corrigir os erros que ele vem apresentando e continuar sendo um time competitivo, confiante. Não pode deixar isso tirar a confiança que o time ganhou ao longo dessas 10 vitórias consecutivas, ao longo a fase final do Campeonato Brasileiro e esse começo com vitórias no Campeonato Paulista.
trouxe bastante confiança para esse time e não pode perder essa confiança porque perdeu um clássico. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira contra a Ponte Preta, vai jogar fora de casa. O Emiliano Dias já confirmou na coletiva que vai continuar fazendo o rodízio e acho até que ele deveria ter mesclado mais o time para esse jogo contra o São Paulo. Não sei, senti ali que todos os jogadores tidos como força máxima talvez não estava no ritmo necessário para este jogo, para essa disputa. Bom, você acompanha o próximo jogo do Corinthians contra a Ponte Preta na quarta-feira, às 19h30, aqui na Rádio Coringão. Torcedor, a gente sabe que quando começa a semana com derrota do Corinthians, a semana já começa mais triste, mas quarta-feira tem jogo de novo, esperamos que o Corinthians retome a vitória e continue confiante aí para a sequência da temporada. Uma ótima semana para todos e, claro, vai Corinthians!